planejamento do Corinthians para 2024 avançou. Já começou o planejamento do Corinthians. Já tem lista de contratações, já tem lista de reforços, já tem lista de dispensas, como você sabe. 4 jogadores foram dispensados, né? 4 jogadores foram dispensados. São eles, o Renato Augusto, que foi dispensado. Aliás, o Renato Augusto está indo para o Fluminense. Fizemos uma live ontem falando a respeito. O Renato Augusto foi dispensado, não joga mais com a camisa do Corinthians. Giuliano é outro que foi dispensado. Giuliano também está fora do Corinthians. Giuliano também faz parte da barca. Gil é outro que levou um pé no bumbum, né? Levou um pé no bumbum. O Gil também não vai jogar mais com a camisa do Corinthians. E o Cantillo é o 4º jogador que foi dispensado, que recebeu a negativa do Corinthians. 4 jogadores que tinham contrato que terminavam no final do ano, não tiveram, portanto, o contrato renovado, não terão o contrato renovado, vão sair do Corinthians. E ainda existe a possibilidade de outros jogadores terem os contratos dispensados, hein? Terem o contrato rescindido ou outros jogadores serem dispensados pelo presidente Augusto Melo e pelo técnico Mano Menezes. A reformulação geral já começou no Corinthians, a debandada já começou. Se 4 jogadores saíram, Renato Augusto, Gil, Giuliano e Cantillo, é sinal que 4 jogadores pelo menos serão contratados, né? Pelo menos serão contratados um volante, um zagueiro, um meio-campista e 2 meio-campistas. 2 meio-campistas. Agora, tem o seguinte, na lista de reforços do Mano Menezes, a informação é que há pelo menos 4 jogadores para cada posição, 4 nomes para cada posição nesta lista de reforços. O Corinthians vai contratar jogadores para todas as posições. Vai contratar jogadores para todas as posições, menos para goleiro. Goleiro, o Corinthians está muito bem servido. Está muito bem servido com o Cássio e também com o Carlos Miguel. Meio e ataque devem ser os setores com mais reforços. Meio-campistas e atacantes deverão ser os jogadores que deverão ser contratados com mais reforços. Mas o Corinthians também quer laterais para os 2 lados e pelo menos mais um zagueiro. O Augusto Melo e o Rubão, que é o futuro diretor de futebol do clube, apresentaram ao Mano Menezes alguns dos jogadores que o agradam. O Augusto Melo e o Rubão entregaram para o Mano uma lista de reforços. E o Mano entregou outra lista de reforços para o Augusto Melo e o Rubão. São 2 listas de reforços, portanto. E essas listas, elas agora vão entrar em consenso para saber qual é. O Corinthians vai entrar em consenso com essa, vai pegar uma lista, vai pegar outra lista, serve, e o Mano Menezes e a diretoria de futebol vão chegar a um consenso para saber quem vai contratar para a próxima temporada. Tem um desejo especial, um sonho especial, o sonho do Augusto Melo, do presidente do Corinthians, e a gente tem falado aqui já faz um tempo a respeito desse sonho, é do Gabigol. A diretoria do Corinthians gostaria de contratar o Gabigol. É um sonho especial do presidente Augusto Melo. O primeiro que deu esta informação foi o Neto, no programa Os Donos da Bola. Agora está todo mundo dando esta informação, mas foi o primeiro que deu esta informação, foi o Neto no programa Os Donos da Bola. O Gabigol teria o interesse de deixar o Flamengo. Informação que chegou à diretoria corintiana. Informação que não é confirmada pelo staff do Gabigol. Inclusive, o Flamengo está tentando a renovação de contrato com o Gabigol por mais 4 temporadas. Mas, por enquanto, não renovou o contrato. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e está na reserva. O Corinthians sabe que a contratação é muito difícil. Sabe que o salário do jogador também é muito alto. Ganha cerca de 2,5 milhões de reais por mês lá no Flamengo. Mas o Corinthians, mesmo assim, está tentando a contratação, buscando inclusive investidores para tentar a contratação. O presidente Augusto Melo revelou que o Gabigol é a cara do Corinthians, né? Numa entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes na última segunda-feira. Ele disse que o Gabigol é a cara do Corinthians e que ele gostaria de contratar o Gabigol. Nessa entrevista, ele também confirmou que gostaria de contratar 2 jogadores do Santos, o Soteldo e o Marcos Leonardo. A respeito do Soteldo, o Corinthians deve ter uma conversa com os empresários do Soteldo na próxima semana, para saber se
conseguem ou não a contratação do jogador. O Soteldo, a negociação não é considerada difícil, pois o Santos está devendo ao Tigres do México, antigo clube do meia atacante. O Santos comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por 4 milhões de dólares, algo em torno de 19 milhões de reais, mas só pagou uma parcela até agora, 1 milhão de dólares, ou seja, quase 5 milhões de reais. Ou seja, falta pagar 3 milhões de dólares. O Corinthians seria o responsável por pagar o restante da dívida, assumiria a dívida do Tigres para contratar o Soteldo. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: o Corinthians recebeu informações de que o Soteldo tem um comportamento complicado fora de campo, certo? Um comportamento complicado fora de campo, de pisada na bola fora de campo, né? E esse comportamento complicado fora do campo pode esfriar um pouco a contratação, né? O Soteldo acabou se atrasando em algumas vezes no Santos, foi punido pelo seu comportamento fora de campo. Então, este comportamento pode atrapalhar a contratação do Corinthians. O mesmo acontece com o Marcos Leonardo. No caso do Marcos Leonardo, a questão não é do comportamento. A questão do Marcos Leonardo é que o Corinthians tem informação que o Marcos Leonardo deve se transferir para a Europa por um dinheiro praticamente inviável para o mercado nacional. Bom, a lista de contratações do Corinthians é grande, porque o Augusto Melo pretende contratar de 10 a 12 jogadores para 2024. Um dos jogadores que interessa a diretoria e foi sugerido pelo Mano é o Ranielli, volante de 26 anos. O Ranielli do Cuiabá, 26 anos, é jogador que teve passagem pelo Avaí. É um jogador que interessa a equipe do Corinthians. O lateral esquerdo, Matias Vinha, ex-Palmeiras, é outro jogador que interessa, mas é considerado caro, algo em torno de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é muito dinheiro, algo em torno de 53 milhões de reais. Ele está na Itália, pertence a Roma e foi emprestado ao Sassuolo. Já as conversas com o Robert Renan continuam avançando. O Robert Renan já avisou, o Corinthians já avisou que se interessa pela volta do zagueiro, que está sem espaço no Zenit, está negociando a volta do zagueiro, mas desde que ele fique pelo menos por um ano, certo? Pelo menos por um ano. Esse negócio de ficar só a metade do ano, isso não resolve. Então, gostaria o Corinthians que o Robert Renan ficasse pelo menos por um ano. Então, está negociando a volta do zagueiro. Outro nome que agrada muito ao Mano Menezes é o do Alan Patrick. O Mano gostaria de trabalhar com o Alan Patrick. Acontece que o Corinthians tem a informação de que o Alan Patrick está renovando o contrato com o Internacional, está negociando a renovação de contrato com o Internacional. Ele já tem contrato até abril de 2025. E a multa rescisória é de 5 milhões de euros, 26 milhões de reais. Mesmo assim, o Alan Patrick estaria negociando a renovação de contrato com o Internacional. E um jogador que deve permanecer para a próxima temporada é o Maicon. O Maicon deve renovar o seu contrato. O Maicon não, pelo menos a direção do Corinthians já sinalizou positivamente para a permanência do Maicon. Agora falta conversar com o Shakhtar Donetsk, que é o dono do passe do Maicon, para ver se consegue a prorrogação do empréstimo ou a compra, em definitivo, do volante Maicon. Então o Maicon deve permanecer no Sport Clube Corinthians Paulista. É o Mercadão do Corinthians, atualizado para você, aqui no canal do Cereto. E a gente vai atualizar muito o Mercadão do Corinthians na medida em que as informações forem atualizadas, porque o Corinthians está no mercado